Fala, minha gente, tudo certo? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o Internacional porque, olha, o que vaza desse vestiário colorado é uma enormidade de informações. Tem muita coisa vazando para todos os lados. E agora é nova. A nova é sobre uma, vamos dizer assim, uma divisão entre D'Alessandro e Bernabei. A gente vai usar o termo racha, aqueles termos que são meio populares. Uma racha, divisão, sei lá, você pode usar qualquer coisa. Mas o fato há uma informação de bastidor que, principalmente depois do pênalti completamente sem noção, dá pra dizer assim, do Bernabei na Bahia, o D'Alessandro foi cobrar o jogador e aí o jogador não gostou. Teve um episódio de que o Dali tentou cumprimentá-lo e foi ignorado pelo Bernabei. E, bom, não é a primeira vez que a gente fala isso, eu já tenho este bastidor desde antes, lá atrás, quando se falou sobre o Bernabei, que ele é, bom, um cara um tanto quanto, tipo, fiz o pênalti, acontece, não peço desculpas, a vida segue e vamos nessa. Enfim, eu já te conto detalhes, mas antes te digo que esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa ou qualquer coisa de restrição veicular no teu carro, na tua moto, no teu ônibus, no teu caminhão. Se tu mora no Brasil, se tu tem algum veículo que precisa do Detran, vai agora na descrição no primeiro comentário e baixa esse app, que já é importante o seguinte, tu pode colocar um alerta, toda vez que tu receber uma multa, ele, pum, pisca no teu celular dizendo, ó, passou no pardal, te pegaram fazendo alguma pocheca, conversão errada, ultrapassou, e sei lá, multas que a gente leva no dia a dia. Se tu quiser, tu pode usar a Zapay para pagar em até 12 vezes no cartão de crédito qualquer conta com Detran, não importa qual seja ela, parcela em até 12 vezes. E usando meu código JBFrio20, tu tem 20% de desconto na hora do pagamento. Gente, vamos lá. A questão é a seguinte, o D'Alessandro e o Bernabei tiveram um episódio, acho que eu vou tratar assim, depois do jogo na Bahia. O Bernabei tava pistola, tava brabo, e brabo até com a sua atuação, imagino, mas também com o D'Alessandro e não cumprimentou o D'Alessandro. Os dois tiveram algum tipo de cobrança mais séria por parte do diretor do Internacional, do dirigente do Inter, né? O cara do D'Alessandro é diretor esportivo, acho que é. Mas enfim, teve uma cobrança ali. Bom, o D'Alessandro tá se protagonizando para ser um dos caras que mais cobram dentro do vestiário. Até me colocaram uma situação dizendo, olha, contra o Bahia a cobrança mais forte foi do D'Alessandro. Contra o Fluminense a cobrança mais forte foi do presidente Alessandro Barcelos. E me passaram algumas coisas do vestiário, como quem diz, olha, o D'Alessandro já cobra desde antes. Citaram até um episódio de um jogo contra o Roger, que o D'Alessandro estava muito chateado, porque, de novo, o Inter tinha tomado aqueles gols bobos e tal, e fez a cobrança, e que ali até a cobrança não teria pego muito bem, ficou aquele clima no ar de, pô, não pode falar nada para os jogadores então, não pode falar nada para esses caras e tal, enfim. Teve alguns episódios, é só pra te colocar aqui, a gente sempre fica perguntando, pô, será que os jogadores são cobrados? Será que o D'Alessandro tá lá e ele não faz nada? Não, a informação que me passam é, o D'Alessandro faz. O D'Alessandro tá cobrando. Ele cobrou, tô citando aqui um exemplo lá da época do Roger, de um jogo decisivo contra, acho que era Fluminense ou Flamengo, era um dos jogos decisivos do Internacional, que teve essa cobrança do D'Alessandro, inclusive com esse bastidor que eu te falei aí de tipo, pô, não, tem que cobrar, os caras estão tomando gol bobo. E agora, desta situação do D'Alessandro com o Bernabei, que de fato aconteceu e que a gente recebe algumas informações neste sentido de que a cobrança contra o Bahia do Dali, contra o Fluminense, aí foi o próprio presidente que desceu no vestiário. O Bernabei tem uma situação muito específica, porque o Bernabei ele é visto como um cara largadão, tá? É um cara assim, que tem muita bola no corpo, que sabe jogar futebol, que é muito bom jogador, mas é aquele cara que ainda não atingiu a maturidade, sabe? Ele tem acho que 23 anos, né? Mas ele ainda não conseguiu amadurecer. Tipo, tu vai olhar assim um mercado, posicionamento que tem um mercado, uma postura que tem um cara tipo Borré, uma postura que tem os nossos brasileiros aqui. O Vitão é mais jovem, mas tem uma postura de entender o tamanho da responsabilidade dele. O Bernabé é aquele cara que é bola, joga bem, mas né, então assim, é óbvio que quando o D'Alessandro de alguma maneira treta tem uma treta, tem um enfrentamento com o Bernabei, os outros líderes também vão olhar e vão dizer assim, o Bernabei fez por merecer, sabe? Não tem muito o que fazer. Isso de fato acontece. Mas, por exemplo, o Lucas Dias e o Ernest estão insistindo numa situação que eu recebo de várias pessoas de dentro do vestiário, dizendo abertamente, olha,
o D'Alessandro não é o cara mais benquisto aqui, por todas essas cobranças que acontecem no vestiário do Internacional. Por todas essas cobranças, há pessoas que acham que, por exemplo, ele passa um pouquinho do ponto, que ele acha que ele se expõe demais com os jogadores, e há também aquela história de que, olha, o D'Alessandro tem isso historicamente, eu não tô aqui pra elogiar ou criticar, mas é tipo, ah, não, quando precisa, tu tá lá botando a cara e parece que tu é o homem da vitória. Mas daí quando a gente perde, né, o pau é nos jogadores e tudo mais. Embora agora tá todo mundo sendo criticado. O presidente é criticado, o D'Alessandro é criticado, os jogadores são criticados, enfim. Mas o fato é que existe isso, existe essa situação, existe este bastidor no Internacional. Gente, olha só, Ramon Dias, desde que chegou tomou 7 gols. Desses 7 gols, 5 foram na esquerda. 5 foram na esquerda. Isso vale para o Bernabé, mas também para a proteção do Bernabé. Com 3 zagueiros, com 3 volantes, com um primeiro volante mais fixo, mais solto, enfim, o Inter já tomou gol e não tem um sistema de cobertura. Há uma informação de que, bom, não precisa ser gênio para diagnosticar isso e que estão trabalhando para tentar melhorar essa situação. Algumas mudanças estão acontecendo no time. Por exemplo, voltou no treinamento com o esquema de 3 zagueiros. Cleiton Sampaio, Mercado e Vitor Gabriel. Treinaram, tá? O Juninho tá falhando bastante, os caras ficaram enlouquecidos com a falha lá na última partida, né? Ele deixou o Samuel Xavier livre. Então, aí fica Cleiton Sampaio, Mercado e Vitor Gabriel. Só que aqui vem um detalhe, o Vitão pediu para jogar, o Vitão tá doido para jogar. E o Inter tá fazendo avaliações, não se sabe se ele vai jogar. Mas o Vitão quer jogar até para ajudar o Internacional. E a partir desse momento, dele tentar ajudar, dele tentar se dispor, o Inter tá vendo, porque é uma lesão ligamentar, não é, musculatura, tem um, né, musculatura é aquela história, tem um tantinho assim do músculo aberto, tem alguma vermelhidão lá no músculo, tu pode abrir porque já é um indicativo. Não, eles estão vendo, se ele sentir dor, ele não vai pro jogo, mas como o ligamento pode ter aquela questão de, bom, cicatrizou ali, tá legal, o Vitão pode acabar jogando. O Bruno Gomes na lateral direita também é uma novidade. Aliás, o time deve ter Ivan, aí Cleiton Sampaio, Vitão, mas acho que vai Cleiton Sampaio, Mercado e Vitor Gabriel. Bruno Gomes na direita, Luiz Otávio e Thiago Maia, 2 volantes, Bernabé na esquerda. E aí aquele esquema que tá treinando pelo menos, o Vitinho de um lado, o Carboneiro de outro, o Alan Patrick de ou centroavante ou falso 9. Né? Nessa função aí mais... ou centroavante ou falso 9, não. Ou meia ou falso 9, esse é o termo. Ou meia ou falso 9, numa função tanto quanto híbrida do time do Internacional. Então assim, o bastidor tá pegando fogo, as cobranças estão acontecendo, o D'Alessandro é um cara que cobra sim, o D'Alessandro teve esse problema com o Bernabé sim, mas por mais paradoxo que pareça, ou contraditório que pareça, vários jogadores entenderam que o D'Alessandro tinha que cobrar o Bernabé e que, de alguma maneira, diz assim, pô, é um molecão que precisa evoluir, maturar mentalmente, mas também tem cara que diz assim, pô, mas o D'Alessandro às vezes passa do ponto, enfim, tem de tudo no vestiário atual do Inter. Até o Ramon Dias, Emiliano Dias, né, que é quem comanda as coisas, vendo o seguinte, pô, estamos tomando muito gol na esquerda, vamos fazer um trabalho para ver se a gente melhora aqui, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.